Pavi, na verdade, o que a gente tem ontem com relação ao Google, né, é uma notícia que saiu na Folha de São Paulo. A gente só estou abrindo essa notícia aqui, porque quando a gente começou a ter contato com o que vinha por parte do Elon Musk, a gente, inclusive, na rádio, na Auriverde, eu comecei a tentar entender o seguinte: mas espera um pouquinho, se o que a gente tem até aqui, dessas informações, serviram para todas as plataformas, se todas as plataformas foram atingidas pela mesma informação, como é que lidaram? Né? Como é que lidaram estes outros nas suas decisões? Porque o Elon Musk, eu até fiz uma análise, Pavi, vamos imaginar o seguinte: um patrimônio estimado em 200 bilhões de dólares, o cara abre mão de 44 bi, quer dizer, ou algo em torno de 22%, e compra o Twitter. E compra porque entendeu, senão não teria espaço para fala no mundo que já tinha tomado uma decisão. No mundo, não no Brasil. Estou falando do mundo todo, porque isso aqui é mundial. Aí ele abre mão de 22% da sua fortuna, compra o Twitter, e então passa a tentar desvendar esses segredos ou essas questões sigilosas envolvendo a censura mundo afora. E no Brasil se depara com essa tirania do Alexandre de Moraes. Um dos comentários que eu fiz, e o CEO do Google fez uma fala nesse sentido na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: olha, mas não pode ser terra de ninguém, as redes sociais não podem ser terra de ninguém, tem que haver leis e tem que ser cumpridas as leis e as determinações. Só que, Pavi, o que a gente está vendo é o seguinte: diante da análise que fiz da Auriverde esses dias, a análise foi a seguinte. Vamos lá, vamos voltando, que eu estou tentando ainda achar matéria por aqui. Imagine você, o Twitter cumpriu, agora questiona, vai ao Congresso americano e a gente tem contato com essas informações. E as outras plataformas? E a Meta, o Google, de fato vão expor o que aconteceu? Vão mostrar que cumpriram ordens incumpríveis? Né? A tirania de Alexandre de Moraes chegou e esses aplaudiram ou rechaçaram, ou agora questionam como faz Elon Musk? Então, Exato. O que quis dizer o CEO do Google, Pavi, é o seguinte: a lei é para ser cumprida, a lei, mas não determinações como a que você tem apontado aqui, Pavi. Exato. O que diz a lei da internet no Brasil? Vamos para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Dado pessoal é tudo que você insere na rede. E tem um filósofo do direito chamado Stefano Rodotà, que há mais de uma década ele vem falando do corpo eletrônico. Então toda a informação que a gente coloca numa rede forma um corpinho chamado corpo eletrônico, que goza e deve gozar dos mesmos direitos à personalidade que o nosso corpo de carne, osso e alma tem. E a LGPD ela vai tratar da proteção desses dados que formam esse corpo eletrônico, essa nossa pessoa eletrônica que existe nas redes sociais. E a LGPD, que foi sancionada em 2018, mas ela entrou em vigor só em 2021, tá? Ela diz o seguinte: que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A disciplina da proteção de dados pessoais, diz o artigo 2º, tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Aí ela diz no artigo 5º que ela considera dado pessoal toda a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Toda a informação é um post no X, um post no Twitter, é um dado pessoal, portanto protegido por essa lei. O artigo 5º, ele também define o que é o tratamento de dados. Ele diz que tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, com as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, presta atenção, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, difusão e extração. O que o Alexandre de Moraes pede às redes sociais, nesses despachos, nesses 150 despachos golpistas, antidemocráticos, ele pede que se trate os dados que são protegidos por essa lei que eu estou aqui analisando com vocês. Então, bloquear um sujeito, excluir da rede, enviar os dados para o STF, são formas de tratamento de dados previstas nessa lei. Nessa lei que tem como princípio a liberdade de expressão e a garantia dos direitos de cidadania, a livre informação, dentre outros. O que essa lei também diz? Ela diz no artigo 7º que o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. E lembre-se, tratamento também é a interrupção da difusão, da transmissão, a eliminação, o arquivamento, coisas que o Alexandre de Moraes pede. Então você só pode fazer essas coisas mediante o fornecimento de consentimento pelo titular para o cumprimento de obrigação legal. Obrigação legal. Decisão, despacho de ministro que fere a legalidade não é obrigação legal. Portanto, o que o Elon Musk fez? Eu estou sendo obrigado a violar o artigo 7º da LGPD. Eu estou sendo obrigado a violar o artigo 5º, inciso 9º da Constituição Brasileira. Eu estou sendo obrigado a violar o artigo 220 da Constituição Brasileira. Eu estou sendo obrigado a violar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Brasileira. Eu estou sendo obrigado a violar o artigo 2º da LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018. Eu estou sendo obrigado a violar o artigo 9º da LGPD, que obriga as empresas que coletam e que tratam dados pessoais a informar ao dono dos dados pessoais, ao dono dos dados, ao titular, ao bloqueado, ao banido, ao excluído. Ele tem a obrigação de informar por que está fazendo isso. Então o Elon Musk ele falou, olha aqui, estou sendo obrigado a violar um monte de disposição legal brasileira. Estou sendo obrigado a violar o artigo 17, o artigo 18, que me obriga a dizer por que é que eu estou bloqueando ou banindo ele da minha rede. Eu estou sendo obrigado a violar o artigo 31 da LGPD. E o mais engraçado é que a LGPD cria dois cabides de emprego. A Autoridade Nacional de Dados e o Conselho Nacional de Dados, de Proteção de Dados. E tanto esse conselho quanto a Autoridade Nacional bundaram. Porque não fizeram nada até agora. Estão só lá no cabidão de emprego. E o Elon Musk também fala, eu estou sendo obrigado a violar o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Como? A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. E também a pluralidade e a diversidade, os direitos humanos, exercício da cidadania pelos meios digitais, a finalidade social da rede. Ou seja, a proteção dos dados, que já era prevista aqui no Marco Civil da Internet. Estou sendo obrigado a violar o artigo 4º, que diz que a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do direito de acesso à internet a todos.
E como é que você vai excluir? Ele está sendo obrigado a violar o artigo 7º do Marco Civil da Internet, que diz que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. E ao usuário são assegurados os seguintes direitos: inviolabilidade, intimidade, inviolabilidade do sigilo de fluxo das comunicações, etc. Ou seja, a lei manda que a empresa ela não faça o que o Alexandre de Moraes está mandando, muito menos em sigilo. E a lei americana manda que uma empresa americana que tem atividade em outro país cumpra a lei desse outro país. E uma decisão judicial que não cumpre a lei, não é a lei. E o que o Google agora, qual é a situação do Google? Só para chegar no Google e devolver para você, Pitoli. O Google não fez a mesma coisa. Então o que ele está fazendo? Ele está dando uma de pato desentendido, fala, eu achava que a decisão do ministro era lei. Porque o bicho vai pegar para o Google nos Estados Unidos.